Olá, cara aluno, ou você que acompanha a gente no Instagram, aqui no nosso canal do YouTube. Sou o professor Alessandro Eusébio. Seja bem-vindo à nossa aula gratuita sobre como analisar os sonhos, os sintomas pelo olhar psicanalítico. Vai ser uma aula bem descontraída. Queria apresentar a você a Gaio. Aproveitar, pedir para você que, se você já segue a gente, muito obrigado. E se você não segue a gente, olha, vai aqui no cantinho, assina as notificações, segue a gente no nosso canal no YouTube, segue a gente no nosso canal aqui do YouTube, né? Tem o meu Instagram, se você quiser seguir, aeusebio.prof. Será muito bem-vindo e muito obrigado por participar aí desse nosso encontro. Bom, a priori, nós iremos falar sobre o sonho, né, pelo olhar da psicanálise. Como é que nós, psicanalistas, sei que tem várias pessoas chegando, entrando, vão assistir essa aula posteriormente, compartilhe, inclusive, a gente é grato. É, Várias pessoas, quando fala de sonho, vão trazer, de algum modo, a sua subjetividade sobre o sonho, né? Eu mesmo, em consultório, quando atendo um paciente, e a gente fala, né, que, olha, trabalho com sonhos em psicanálise, né, Freud, criador da teoria psicanalítica, desse método de trabalho, desenvolveu a teoria dos sonhos. Muitas vezes o paciente, ele começa a trazer, olha, eu sonhei com isso, né, sonhei com uma cobra, será que é traição? Será que meu marido, a minha amiga, ou será que eu vou receber uma traição? Começa a trazer as subjetividades que esse sujeito carrega sobre o conceito de sonho pré-estabelecido por ele. Tá, então nós vamos iniciar esse encontro aqui falando um pouquinho sobre isso, sobre os conceitos que a gente tem de sonhos na nossa sociedade, a sociedade ocidental, nas sociedades orientais, no mundo como um todo, porque Freud ele tem essa preocupação também quando ele desenvolve uma obra emblemática, que é a obra Interpretação dos Sonhos. Ele considera aí buscar a fundo quais os sentidos, né, quais os conceitos que já se tinha pré-estabelecido sobre os sonhos. E aí vale lembrar que quando a gente fala de sonho, a gente precisa muito entender de quais sentidos, né, sejam eles sociais, antropológicos, religiosos, espirituais, ou a pessoa está querendo trazer, né? Na psicanálise, especificamente, que é o foco do nosso encontro, nós vamos ter um olhar muito específico para dentro da ideia da teoria psicanalítica de Freud. Isso não quer dizer que quando uma pessoa ela sonha com determinado conteúdo, quer dizer que não tem um significado, que aquele significado estabelecido por ela, que aquele significado ou aquele conceito já trazido por esse sujeito não tem sentido para aquele sujeito. Tem. Inclusive, não cabe a nós, psicanalistas, julgarmos quem é, quem serão nós, quem somos, melhor, nós, para julgar é, a cultura do outro, a espiritualidade do outro, a religiosidade do outro. Cada um tem a sua, é um espaço seu, é um direito de cada um, e cada um pode ter o seu encontro de algum modo. Agora, como é que a psicanálise vai contribuir para ajudar aquele sujeito a entender esse sintoma, essa angústia, a partir desse sonho? Eu tenho certeza que, se você é psicanalista ou você é estudante de psicanálise, considerar as bases teóricas das teorias do sonho propostas por Freud, você vai ajudar esse sujeito a entender esse sintoma. E não vai fazer com que ele fique confuso, na verdade. Olha, isso não tem realmente significado, ou isso não tem valia para você. Esse sonho seu é a mesma coisa que nada, isso daí é uma coisa simbólica. Não. Não cabe a gente, primeiramente, julgar, nem muito menos levar isso para o meu paciente.
cabe é mostrar para o meu paciente, para o meu analisando, que além disso que ele já tem sobre os sonhos, a psicanálise também tem outros olhares e contribuições para aquele sujeito, inclusive para entender questões inconscientes trazidas ali, tá? Tudo bem? Depois coloquem aí as experiências de sonho que vocês tiveram no consultório aqui nos comentários, na descrição desse vídeo. Será muito bem-vinda. Qualquer coisa, coloca aí, me chama no WhatsApp, fala, professor, tenho interesse em saber mais. Inclusive, agora que está passando aí, não sei quando é que você vai estar vendo esse encontro, a gente estava nesse processo de desenvolvimento da nossa nova plataforma. Aí, então, eu estava muito full time nisso. Agora que já nós seguimos para a parte final desse desenvolvimento, eu vou poder desenvolver um curso, inclusive gratuito, sobre os sonhos. Tá? Fique tranquilo, eu vou divulgar no Instagram da Gaia. Então, se você não segue, aproveita aí, já segue a gente no Instagram para acompanhar esse curso. Vai ser um curso gratuito, tá? Vai ser um curso que você vai precisar fazer inscrição pelo Simpla, mas ele é gratuito, tá? E tem certificado ao final. E aí vai ser como se fosse uma aula também aqui, mas é um curso gratuito de sonhos que eu vou dar pra, para as pessoas aí que seguem a gente. Bom, voltando aqui, Freud ele teve essa preocupação de como olhar os sonhos. E uma das coisas principais foi pegar ali a teoria, os conceitos pré-estabelecidos sobre os sonhos na literatura, né? Então ele começa a fazer um compilado. Isso nós vamos encontrar na obra Interpretação do Sonho, lá no primeiro capítulo. Ele faz um estudo muito minucioso. Olha, lá na pré-história ele pega sonhos, inclusive religiosos. Ele tem um sonho do José, que ele fala como é que na Bíblia foi descrito esse tipo de sonho, né? Ele começa a trazer na cultura, na Grécia, na Roma, ele começa a trazer como as sociedades elas utilizavam e como o sonho ele tem como ele isso naquela época, né? Quando ele escreveu essa obra, como esses sonhos eles impactavam muito na vida das pessoas. Quantas vezes a gente já se deparou, você sonhar com alguma coisa e aquele sonho ficar te remoendo, sabe? O dia inteiro, ou vários dias, e aí de repente você começar a pensar, nossa, eu sonhei com isso, e começar a criar até uma angústia. Quantas vezes isso não ocorreu? Se não ocorreu com você, pode ter ocorrido com um paciente, com um familiar, com alguém, porque os sonhos, para nós da psicanálise, vão representar questões inconscientes muito bem guardada nessa estrutura psíquica do sujeito. E nada melhor que analisar como um todo tudo isso para poder entender, né, se isso é uma angústia, né, porque olha só, eu trago aqui o tema, né, como analisar angústias e sintomas através dos sonhos, mas não quer dizer que todo sonho é uma angústia ou um sintoma, tá, gente? A temática é essa, mas queria trazer que nem tudo que a gente sonha é uma angústia. A gente sonha com felicidade, a gente sonha com desejos, a gente sonha com alegrias, como tristezas, com pesadelos e etc, né? Mas, inicialmente, aqui eu quero trazer essa contribuição para você entender. Então, Freud, ele olha para esse sentido, né, de literal dentro do contexto da literatura. Olha, sonhos nas sociedades foram descritos por várias sociedades de diversos modos, e isso impactou muito nas vidas das pessoas. Impacta, que bom. E aí ele começa a ter alguns insights, e aí que nasce o que para nós da psicanálise é uma obra, Interpretação dos Sonhos, obra de 1899 para 1900, né? É a obra emblemática aí, Interpretação dos Sonhos, que a gente comumente na psicanálise chamamos de teoria dos sonhos. Então, quando a gente fala de teoria dos sonhos, a gente vai muito se referir a esse estudo que está dentro dessa obra, né? Que a gente, quando vê alguns textos, né? Inclusive no nosso Instagram tem umas frases que a gente coloca lá, tem assim, o sonho é a realização de um desejo, né? Freud fala isso lá no terceiro capítulo dessa obra,
Mas por que que o sonho é a realização de um desejo? Tem um sentido específico ali, né? Não quer dizer, é, embora muito está atrelada nessa ideia de desejo, mas quando Freud traz esse conceito, traz essa frase tão conhecida por nós da psicanálise, ele quer dizer que é, você muitas das vezes inconscientemente não conseguiu realizar, mas ali em forma de sonho você vai e realiza, né? Inclusive sintomas e angústias. Então, ele tem essa preocupação. É uma dica. Você que quer estudar psicanálise ou que está estudando psicanálise, faz a leitura da obra. Eu sou suspeito em falar da leitura dessa obra, porque já li várias vezes e porque, inclusive, sempre indico para os alunos fazer a leitura desse material, né? Então, leiam, desculpa, leiam, se desbruce muito nessas leituras, fique à vontade para conhecer. Eu não estou aqui, tá aqui um pouco atrás a obra, eu vou pegar um pouquinho para vocês. Essa obra de interpretação dos sonhos, eu tenho essa obra aqui, que é uma obra, na verdade, da Folha de São Paulo, mas a gente tem da Imágua, tem da Delta, né? Da Delta é esse livrinho preto que a gente tem aqui atrás, mas tem da Companhia das Letras, é o que mais comumente comprado, as pessoas entram lá no Amazon e compram, né? Não importa. Qualquer livro que você for utilizar de interpretação dos sonhos que seja de Freud, né, de algum modo ele vai trazer ali a obra de Freud, né? Já aconteceu de algum aluno comprar um livro dos sonhos e não ser de Freud. Então fique muito atento a isso, eu estou trazendo aqui, que acontece, você vai pesquisar na internet, vai ter livro de sonhos de várias coisas, né? Então se atente se ele é a obra de Freud, né? Então, a interpretação dos sonhos é uma obra rica da teoria, tá? Outra coisa importante que eu vou pedir para você que está lendo, que quer se aprofundar nos sonhos, nessa obra, geralmente eu marco aqui, né, no meu livro, mas essa obra ela foi atualizada várias vezes, então se atentem na nota de rodapé. Nesse livro especificamente, as notas de rodapés ele deixa atrás, mas geralmente no livro da Companhia das Letras, que a maioria das pessoas tem, tá geralmente aqui embaixo, né? Então, é, primeiro para a gente chegar a entender o que que é um sintoma, o que que é uma angústia, eu preciso falar de como sucede ou como funciona os sonhos, né? Principalmente por nós da psicanálise. Gente, é muita coisa para poder falar nessa aula, vai ser uma aula breve, então eu vou convidar você realmente a participar do meu minicurso. Esse minicurso ele vai ocorrer ainda nesse final do mês de julho de 2023. Eu não sei quando você vai estar vendo essa aula, mas aí provavelmente você vai poder, se você for fazer esse curso, né? Porque essa aula está sendo disponibilizada nessa data, dia 14 do 7, mas você vai conseguir rever essa aula a outras pessoas. Então, também um mini curso, esse mini curso dos sonhos, também vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Eu vou deixar aqui disponível para qualquer pessoa acessar também, tá? Porque é um curso gratuito aí pela Gaio, né? Um mini curso, né? Uma aula que vai ser um mini curso ali gratuito. Bom, e aí, é, como eu disse, é muito conteúdo para trabalhar aqui numa aula, mas eu vou tentar ser breve. E aí, para a gente entender essa ideia dos sonhos, tem vários conceitos pré-estabelecidos, né? Então, o sujeito ele vai ter trazido ali, eu sonhei com uma flor, vou pensar que é isso. Isso pode sim. Na literatura, né, no geral, você vai encontrar vários significados para sonho. Se atentem na teoria dos sonhos em psicanálise. Inclusive, eu tenho um trabalho que está disponível na Amazon, que é um livro de pocket, de bolso, que fala técnicas de análise dos sonhos, tá? Se você tiver interesse, é só pesquisar no Amazon técnicas de análise dos sonhos. Vai aparecer lá, Alessandro Eusébio, é um livro meu, é um livro bem baratinho. Você pode comprar na Amazon, e fique à vontade lá em comprar, depois compartilhar, marca a gente. Seja, eu agradeço, viu? Então, várias pessoas vão ter esses conceitos pré-estabelecidos e que fazem parte da vida do sujeito. Para a gente, da psicanálise, tem uma dada importância? Também.
Porque se de algum modo, quando a gente vai analisar esses sonhos, o sentido que aquele sujeito traz do sonho, porque é isso que faz parte do método interpretativo para a gente da psicanálise. Então a gente precisa muito se atentar nisso, né? A gente não vai abortar a ideia de que aquele não tem um sentido, porque tem um sentido. Então, por exemplo, se uma pessoa sonhou com uma cobra, um exemplo, né? E aí, para a gente da psicanálise, a gente sabe que não tem nada a ver, para a gente da psicanálise, não tem nada a ver com traição. Eu preciso entender, desfragmentar o sonho, né? Entender o conteúdo ali é, latente para a partir dali interpretar os sonhos, né? Para a gente da psicanálise funciona assim, né? Mas eu posso começar a analisar, investigar a fundo por que esse sujeito está trazendo nesse contexto. É claro que quando eu começo a desfragmentar esse sonho, e aí no nosso mini curso a gente pode até entender isso melhor, eu consigo e passo a passo para chegar no sentido que esse sujeito entende sonho com o sentido da teoria, fazer uma, um paralelo ali, mas que de algum modo a gente possa investigar o sintoma e a angústia. Eu sei que talvez para você que está assistindo essa aula fique muito confuso, porque é uma aula, né? E falar teoria dos sonhos é muita coisa, né? Mas fique tranquilo. E se você tem dúvida, estuda psicanálise, venha aprofundar, que daí você vai ter uma compreensão maior disso que eu estou trazendo aqui, né? Então, pontos importantes, né? Qual é o tipo de conteúdo dos sonhos? Né? Para nós da psicanálise, anotem aí, nós temos o conteúdo manifesto e o conteúdo latente. Qual é o conteúdo manifesto? O conteúdo manifesto é aquele conteúdo dos sonhos, né, que de algum modo aquele sujeito sonhou, passou a noite lá, dormiu, sonhou com uma montanha, com uma árvore, com um monte de coisa e lembrou. Então ele lembra, olha só, ele trouxe, ele olha, sonhei com uma montanha, com uma árvore, só que muito estranho, né? Como eu sonhei com essa montanha, com uma árvore, de repente tinha um rio em cima da montanha. Olha só que louco, né? Traz assim pra gente no consultório, ou conta pra qualquer um de nós. E aí você fala assim, sim, esse é o conteúdo manifesto, aquilo que a pessoa trouxe, lembrou, sonhou, lembrou e contou. Mas o conteúdo manifesto, ele é um conteúdo muito raso, no sentido literal da palavra, porque na verdade não vem à tona qual é o real motivo desse sonho. Então, quando alguém sempre conta um sonho, veja você, pelo olhar da psicanálise, que esse sonho, ele é um sonho que passou por uma peneira. Então, muita coisa. Eu trago esse sentido mesmo, uma peneira. Veja vocês uma peneira, né? Vou até fazer um desenho aqui. Uma peneira, essa peneira tá até grande aqui. Vamos supor uma peneira aqui, né? Vai para você entender, né? Uma peneira. E essa peneira começa a sair pequenos resquícios. Vocês podem ver que é uma peneira que está até grande aqui, né? Mas aí aquilo que vaza por essa peneira seria o conteúdo manifesto. Mas existe coisas que não passou por essa peneira. Eu vou até fazer umas bolinhas aqui para você entender. Que são coisas mais profundas, que ficou engatada, ficou interno ali, né? Não foi filtrado. É mais ou menos os sonhos. Essa peneira é como se fossem mecanismos que empatam, que vêm à nossa consciência venha para o nosso ego, por exemplo. São muitas coisas internas daquele sujeito. E muito mais que isso, né? Quando a gente fala de sonhos, principalmente pela psicanálise, nós vamos trazer vários outros conceitos. Nós temos dois tipos de conteúdo. Esse manifesto, que é aquilo que eu sonhei, lembrei e contei. E aí, aquilo que eu não consegui contar, eu posso dizer que está nessas. Vamos lembrar que essas bolinhas aqui fossem mais pedra, como se fosse algo muito mais interno que não conseguiu passar por essa peneira. Então é algo interno que ela precisa ser, olha,
ralada ali para poder passar ali. Então, o trabalho do analista, do psicanalista, do estudante de psicanálise que está no processo de supervisão é fazer com que essas pedras que não foram de fácil acessível, é, atravessadas por essa peneira, possa chegar na consciência e esse sujeito entender um pouco mais sobre aquilo. Então, olha só como os sonhos ele tem dois tipos de conteúdo. O manifesto, aquele que eu sonhei, lembrei e contei, e o latente, aquele que está guardado ali, que não passou por essa peneira, e que aí é um trabalho ali do analista e o trabalho dos analisando de interpretação, de investigação e de entender é, qual é o impacto disso na vida do sujeito. Quando a gente fala de sintomas e angústia, principalmente para analisando os sonhos, é, eles vão ser muito mais fáceis, eu digo assim, de compreender, de visualizar ali dentro de um olhar psicanalítico que faz parte de uma angústia, de um sintoma, porque se um sujeito ele está experienciando um momento muito marcado de dor, de sofrimento psíquico, de angústia, provavelmente, se ele sonhar ou ele tiver uma experiência onírica, né, que é uma experiência de sonhos, ele pode trazer sim parte disso. Então é um trabalho rico que o analista pode fazer pela psicanálise, né? Então, voltando aqui, dois tipos de conteúdo. Qual é o tipo de conteúdo? Manifesto, sonhei, lembrei, contei. E o conteúdo latente, que é aquilo que está escondido, guardado, que é o trabalho do analista, do analisando, de entender, olha, o sentido, qual é o impacto disso para mim, ou por que eu estou sonhando isso, né? É, o conteúdo manifesto ele tem um papel importante também, tá? Tem gente que vai falar, mas professor, então já que eu sonhei, lembrei, não é realmente o sonho, então isso não tem significado? Tem, porque na verdade o conteúdo manifesto ele é o guia que vai fazer a gente desfragmentar esse conteúdo manifesto para chegar até o conteúdo latente. E é nessa desfragmentação desse conteúdo manifesto que a gente vai ver a condensação, o deslocamento e como essa dramatização dentro desse processo de interpretar esse sonho vai impactar para trazer o real sentido dos sonhos. Então, calma, né? Muitas vezes tem gente que fala, professor, mas não consigo, os alunos do presencial, o aluno do EAD. Calma, é, é muita teoria e muitas vezes a gente se cobra muito dentro do percurso psicanalítico. Eu estava trazendo para os alunos, estava conversando esses tempos com outro professor, o Luiz, e ele estava falando, nossa, quando a gente está no percurso psicanalítico, a gente quer estudar muita teoria, a gente quer aprender, a gente começa a querer baixar um livro de técnicas, né, de conceitos, de como se fazer a psicanálise de repente, quando a gente se autoriza, que é o momento que a gente vai para a supervisão, a gente começa a perceber que, além da teoria, a prática vai exigir muito mais do que só a compreensão da teoria. É fato e muito importante que, sem teoria, você não vai ser um psicanalista, né? O percurso de alguém que quer fazer psicanálise, se não tiver teoria, ele vai penar sim no processo de supervisão. Nossa, professor, e agora? Estou indo para a supervisão. Então, é uma dedicação individual. Muita gente quer fazer psicanálise, mas muita gente esquece que fazer psicanálise existe estudo como qualquer outra área. Hoje eu estou me dedicando também, além da psicanálise, para uma outra área. E exige que eu, como é que eu vou ser um bom dentista, trazendo para minha área, que eu também vou trabalhar futuramente, além da psicanálise, se eu não praticar, se eu não entender os conceitos da odontologia? Isso serve para qualquer área. Como eu vou ser um bom psicanalista se eu não me dedicar? Muitas vezes se coloca uma responsabilidade no percurso psicanalítico de que eu preciso
já que eu vou aprender a teoria dos sonhos, né? Então eu quero que o professor me passe passo a passo de como fazer. E qual é o meu papel? Já trazia Freud para cada um de nós, né? Por que que a gente joga nossas responsabilidades para o outro? Cabe cada um, é um percurso. Se você não estudar, se você não ler, eu garanto para você que o processo de se autorizar vai ser um processo longo. Ele já é longo no geral, né? Ao longo da nossa trajetória, mas ele vai ser é, é, mais, digamos, comprido, porque eu dificultei um processo que era de começar por onde tem que começar, que é estudar aos pouquinhos, né? Não é simplesmente, preciso fazer prova, avaliação, certificado. Gente, muitas vezes a gente quer ter um certificado, um diploma. E eu falo porque eu trabalho aqui diretamente com aluno. Então as pessoas falam: olha, eu quero uma carteirinha. Quando é que eu vou receber meu certificado, meu diploma? E pouco se preocupa com o processo formativo seu. Então é fundamental, se eu quiser ser um psicanalista, que eu precisa ler, que eu preciso estudar. Antes, algumas escolas, sociedades, instituições, elas vão falar que é obrigatório ter um certificado, uma carteirinha. Eu digo para você que isso é leviano até, né? Na verdade, é importante seguir o percurso, estudar. Aqui a gente é uma instituição de ensino, né? Então a gente vai faz parte do processo você receber um certificado, uma declaração que você cumpriu, mas mais que isso, a qualidade de você aprender, de você estudar. E é isso que eu sempre prego. Como eu sou um educador, gente, então eu amo educação. Então, quando alguém vem trazer, eu sempre falo: olha, não é obrigatório você sair de um percurso para receber uma carteirinha, um certificado, para você atender. O seu percurso é baseado na teoria, na análise, na supervisão. E é óbvio que você está numa instituição de ensino como a nossa, que você vai receber, mas precisa estudar, se dedicar, é um processo. Gente, eu garanto que aos pouquinhos você vai desfragmentar isso daí, vai estudar, vai se tornar isso. Já tinha um psicanalista, não, tem um psicanalista que é o Chaim, que ele fala sobre isso, a importância dessa capacitação contínua da gente da psicanálise, né? Então, trouxe isso no meio dessa aula, porque a teoria dos sonhos é muita coisa, né? Então, trazendo aí, voltando, né? Para quem me conhece sabe que eu amo dar aula. É, esses dois conceitos que eu trouxe de conteúdo, quando eu falo conteúdo, eu estou trazendo sobre esses sentidos ali, né? De sonhar dentro do conteúdo manifesto, conteúdo latente. Trazendo para essa outra parte é, do sonho, do sintoma e da angústia, quando um sujeito está no consultório, geralmente ele está passando por uma angústia, né? Está passando por uma situação, por uma questão que está muito latente ali para aquele sujeito. Então é óbvio que, inclusive, se aquela sessão for uma sessão muito impactante na vida daquela pessoa, que ela começa a trazer ali em sonhos aquelas angústias. E não é culpa do psicanalista. Na verdade, é até importante dizer que o trabalho e condução do processo está sendo ali importante. Porque se ele sonhou com aquilo que foi trazido num processo de elaboração ali desse sintoma, do processo analítico, e ele sonhou, de algum modo, é, a direção do tratamento está sendo conduzida de algum modo a fazer com que aquele sujeito saia da sua zona de conforto e entenda que o seu sintoma é muito mais aquilo que superficial, tá lá, tá inacessível, tá lá guardado, tá lá bem 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 no fundo e que precisa ser compreendido para entender mais. Então, trazendo nesse sentido, né, quando alguém vem no consultório psicanalítico, seja ele presencial ou seja online, ele vai trazer essas experiências. Então, vale lembrar que são experiências importantes para a vida do sujeito, seja ela esse sofrimento psíquico, ele representa muita coisa na vida dele. E aí o sonho, ele vai ao encontro
de um processo que a gente chama de livre associação. Então, aquele sujeito começou a sonhar é, que ia morrer. Né? Então, ele começa a sonhar que, de repente, ele está num caixão, começa a sonhar que ele, de repente, está numa nuvem, e aí ele começa a ver ele lá na terra, e aí ele começa a trazer, nossa. E aí, muitas vezes, a gente pode entender, pelo um contexto daquele processo da análise, que aquele sujeito, se ele estiver passando por uma determinada angústia ou sintoma relacionado ali a uma doença física, a uma preocupação, a preocupações do dia a dia sobre como ele vai lidar com a sua vida, ele pode, de algum modo, trazer. Existe alguns tipos de sonhos, né? Esse sonho é um sonho mais compreensível, digamos, porque é um sonho que vai representar ali algo que ele está vivenciando. E quando esse sonho não representa o dia a dia dele, é algo mais interno, acontece. Eu já tive casos de paciente que começaram a trazer, mudou de emprego, né? E aí de repente começaram, e aí se sentia inseguro, né? Ou insegura nesse novo ambiente de trabalho, de não dar conta, de não conseguir bater as metas, ou de não conseguir atingir os resultados esperados. E eram pessoas mega competentes naquilo que fazia, inclusive. E aí aquilo era tão angustiante que começava a sonhar e trazia, nossa, Eusébio, eu estou sonhando que eu estou sendo demitida, eu estou sonhando que eu estou sendo demitido, eu estou sonhando que esse mês eu não vou bater a minha meta. E isso está me angustiando, porque quando eu chego no trabalho, eu lembro aquilo, eu começo a paralisar, eu começo a me dar uma angústia, uma ansiedade. Olha só. E aí vem à tona. Então vamos falar um pouquinho mais sobre esses sonhos. Então vale a pena para a gente da psicanálise aprofundar, vamos investigar esse sonho, por que, que você traz isso, né? Então, vamos pegar um sonho simples, vou pegar um caso específico, clínico, né? Onde um sujeito, ou uma sujeita, né? Um sujeito que é um sujeito no geral, desculpa, gente, ele traz ali um exemplo de um sonho onde estava relacionado a uma questão de emprego, de trabalho e tal, inseguranças, alguma coisa, e de repente ele é, começa a trazer ali nesse sonho que ele nunca conseguia. Era um sonho que ele, toda vez que ele ia. Ele estava numa corrida, né? Numa corrida, sonho totalmente deslocado e condensado. E nessa corrida, de algum modo, ele, quando chegava na ponta ali de chegada, literalmente, no sentido da palavra, ele não conseguia ultrapassar. E por que que eu fico sonhando que eu chego, mas não consigo passar da linha de chegada? E aí o próprio paciente já sabe que isso está muito relacionado com alguma questão, ele ou ela, dele, né, ou dela ali. E aí a gente começa a aprofundar mais sobre esses sonhos e a gente começa a entender que muito, ou compreender, ou interpretar dentro desse olhar psicanalítico, né, o momento que estava se passando ali representava essa angústia, né, de cansado, sabe, de não conseguir trabalhar, trabalhar, trabalhar e não conseguir alcançar os resultados que tanto queria. E aí, quando desfragmentava, aquele sujeito tornava consciente a importância, né, não dele atravessar a chegada, porque cada um tem o seu processo, isso tem que ser muito importante falado aqui. Cada pessoa tem o seu processo, cada pessoa, talvez um demore para chegar num determinado ponto mais que o outro, mas cada um pode chegar no seu tempo. Tem gente que fala, eu termino o curso em 6 meses, outro, posso terminar um curso em 18 meses. Cada um tem o seu processo. Entender e respeitar o seu tempo é o que vai fazer você se tornar um sujeito que possa lidar com seus conflitos, essas angústias. Então,
Comece, se você é psicanalista, se você é estudante de psicanálise, começar a querer investigar mais os sonhos, querer aprofundar mais sobre entender o sonho do seu paciente e os seus próprios sonhos. Porque quando você começar a fazer isso, você vai ter muito conteúdo para um processo analítico, você vai ter muito trabalho para ser desfragmentado e ser compreendido, e muita coisa para ser acessado ali. É, é, o nosso encontro é da importância hoje de você pegar esses sonhos, né, no consultório, analisá-los de algum modo, de um modo que é uma análise conjunta, né? O paciente ele vai trazer os seus vários olhares singulares sobre aquele sonho e você vai trazer o seu olhar dentro da teoria psicanalítica. Se você tem dificuldade ou não sabe como fazer, analisar a fundo esses sonhos, eu te convido, tá? Fique atento à programação desse mini curso, que vai ser gratuito, disponível por mim, professor Eusébio, vai ser um mini curso. Fique ainda nesse mês de julho, aí vai ser esse mini curso vai estar disponível aí na última semana de julho de 23. Então fique atento para você poder participar desse mini curso gratuito, onde eu vou te ajudar, vou te orientar ali. Mas se você não quiser esperar, né, você pode ali quer se capacitar, fazer um curso de psicanálise já para ir entendendo, será bem-vindo. Ali você pode acessar a nossa plataforma e fazer o curso nosso de psicanálise livre, um curso de pós que a gente oferta pela FGS, será muito bem-vindo. Queria muito trazer esses olhares, essa aula foi ela mesmo nesse sentido de trazer um pouco do ensaio do que é os sonhos e como ele impacta na vida das pessoas. Te convido a participar, conhecer a Gaio, te convido a você poder curtir aqui. Muita gente fala, nossa, professor, mas a aula é tão breve. É, mas, infelizmente, se eu for trazer aqui, eu não sou uma pessoa, gente, de trazer, de querer dar passo a passo, de querer de explicar um conceito ali para pro nosso aluno, para que ele decore. Eu quero que eu gosto dentro do sentido da aula mesmo, que o aluno comece a ter insight, que ele comece a ter a curiosidade para entender mais sobre os assuntos, né? É claro que tem várias outras aulas disponíveis aqui, inclusive tem aulas do grupo de estudo meu aqui no YouTube, que eu disponibilizei, aí você pode se aprofundar e desbruçar de conteúdo, né? Mas esse mini curso gratuito vai ser um mini curso muito assim rico mesmo de técnica, né? Aí nesse caso é um conteúdo de técnica. Então, para você que é psicanalista, é um aluno de técnica, vai lá, estuda e faz para utilizar na prática do consultório. Queria muito agradecer para você. A gente está aí passando por algumas mudanças institucional aqui na Gaio, na plataforma, no site, né? Então você já pode ver, se você tiver interesse, o nosso site é o gaioedu.com.br agora, né? A plataforma nova que já está no ar é a Ava Gaio, né? Então os alunos mais antigos eles acessam pelo eGaio, mas futuramente inclusive eles poderão ter acesso no Avagaio, mas se ele for fazer um outro curso agora de mestrado, por exemplo, ele é um curso e ele é da psicanálise, ele já vai fazer já no Avagaio, doutorado ele pode fazer no Avagaio, né? Mas futuramente eles podem nos chamar que vai ser liberado o acesso também no Avagaio para esses alunos mais antigos. Eu sei que vários alunos antigos aqui estão presentes, então sempre participam das nossas aulas. Então depois você pode fazer um cadastro já no site na Avagaio, né, que é a nova plataforma de ensino. E aí essa plataforma ela veio para uma mudança aí mesmo estrutural da Gaio. Você será bem-vindo e aí futuramente a gente vai começar a liberar já os cursos, já está aberta, né, para novos alunos lá, mas para quem é aluno do passado também poder ter acesso aí a alguns cursos, né, ou ele se matricular num curso que ele não fez ainda de pós, tudo vai ser já agora ofertado já pela nova plataforma. Muito obrigado e por participar da aula. Comenta, compartilha, quem puder
marcar a gente nos stories do Instagram, eu fico grato. Um abraço, um bom final de semana para você, boa noite, bom dia para você no momento que você está vendo essa aula.